Olá, sejam bem-vindos ao canal Medicina Baseada em Evidências. O meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, cardiologista, especialista também em clínica médica e professor universitário. E hoje no canal a gente vai fazer um vídeo atípico. Não é a data de vídeo, mas como eu recebi pelas redes sociais, aí, pelo WhatsApp, muitos pedidos para analisar um estudo a respeito do uso de ivermectina nos pacientes com Covid-19, é isso que nós vamos fazer agora, de um modo bem direcionado e focado nesse estudo. Entenda que o objetivo do vídeo não é analisar o contexto todo do uso dessa medicação na situação da pandemia. Caso você tenha interesse num vídeo que revise todo esse conteúdo, pode escrever aqui nos comentários e fazer um pedido que em outro momento nós fazemos um vídeo revisando todas as drogas no contexto da pandemia. Certo, gente? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta do canal, se inscreve, deixa o like e compartilha com seus amigos para ajudar o canal a continuar crescendo. Vamos lá então para a análise do estudo. Isso aqui foi o PDF que foi encaminhado e nele o que nós podemos ver? Primeira coisa, que esse não é um artigo publicado, tá? Ele é um artigo em preprint, né? Que seria uma divulgação de um estudo que ele ainda não foi revisado. Até mesmo tem aqui a observação, né? Que ele não foi certificado por uma revisão ainda nesse momento. Então ele não é um artigo publicado, é apenas um estudo que foi compartilhado. Eu até cheguei a entrar no Google, procurei no PubMed, eu não achei nenhuma publicação na data de hoje a respeito desse trial aqui, que seria esse ICON, né? Bom, vamos lá então para a análise do estudo em si. Eu vou deixar maior aqui na tela para vocês poderem ver. Então, entrando aqui na introdução do trabalho. Ele começa introduzindo um conceito que nós já sabemos, que a ivermectina já é utilizado desde os anos 70, inicialmente em uso veterinário, depois em uso em humanos, que a gente usa muito a ivermectina para combater parasitoses intestinais e ectoparasitoses. Isso a gente já sabia. Ele ainda aqui coloca que, recentemente, um estudo demonstrou que a ivermectina era capaz de inibir o novo coronavírus num estudo laboratorial, o que não significa necessariamente que tem efeito em humanos. E ele mesmo escreve isso. Ele coloca que essa droga já foi utilizada em laboratório, mostrando uma certa eficácia contra vírus, incluindo o HIV, o dengue, influenza e o próprio Zika vírus. E a gente sabe que a gente não trata HIV, por exemplo, utilizando ivermectina, apesar de ter tido aí certo benefício no contexto laboratorial, né? Então, no laboratório, nem tudo que se reproduz lá no laboratório é aplicável, até porque num ser vivo a gente tem muitas variáveis que estão influenciando. Então, baseado nisso, eles resolveram avaliar se a medicação funciona ou não. Estudando os métodos que foram utilizados nesse estudo, né? Sempre que a gente vai avaliar um estudo, é muito importante a gente avaliar a metodologia que foi aplicada. Quando eu quero avaliar se uma droga funciona ou não para uma determinada coisa, o ideal é que eu esteja comparando grupos que são bem parecidos, né? Não adianta, por exemplo, eu comparar um grupo de pacientes que está numa UTI com um grupo de pacientes que está tratado em casa. Eu não vou conseguir isolar a medida que eu quero. Então, se o meu objetivo é avaliar se a ivermectina funciona ou não no COVID, o que era o ideal? Eu pegar um grupo de pacientes, eles bem homogêneos e parecidos, né? Com perfil de idade parecido, perfis de comorbidades, perfil de gravidade da doença, e aí garantir que eles teriam o mesmo tratamento, os dois grupos, e a única coisa que diferenciasse um grupo do outro fosse o uso de ivermectina, e olhasse daqui para frente se teve um benefício ou não. No entanto, quando a gente analisa o método do estudo, o que ele fez aqui? Ó? Ele diz que ele pegou casos lá de março até maio, e ele olhou em junho. Então, na verdade, ele pegou pacientes que já utilizaram, e utilizaram porque os médicos lá desses 4 hospitais, eles decidiram utilizar. Não baseado numa evidência nem nada, os médicos utilizaram lá por razão empírica, e ele observaram o resultado. Uma outra coisa interessante que ele coloca aqui nos métodos, né, que eles incluíram basicamente os pacientes graves, né? Os pacientes que não tinham doença pulmonar grave, que não precisavam de oxigênio ou estavam com pouca vazão de oxigênio, eles não eram enquadrados no estudo, né? Então, ele selecionou realmente pacientes graves. Por que alguém faz isso? Escolhe pacientes graves? É bem simples, porque quanto mais raro for o evento, ou seja, que ele quer observar que é a morte, então quanto menos pacientes morrerem, maior vai ser o meu número de pacientes que eu vou precisar analisar, e meu estudo começa a ficar muito grande. Então, por isso, quando ele pega só os pacientes mais graves, ele pode estudar aqui num número menor. Indo então para o que a gente percebe aqui dos resultados. Quando a gente analisa que ele teve 307 pacientes admitidos naqueles hospitais, no entanto, ele conseguiu colocar só 280. Quando a gente vê, 173 desses pacientes tinham sido tratados com
com a ivermectina. E até aqui, baseado única e exclusivamente com aqueles resultados de estudo laboratorial, né? Não com estudo randomizado, nem com uma evidência científica sólida. Provavelmente isso aqui foi aplicado ou por uma medida heróica do médico, uma medida que não tinha mais nada o que fazer e ele quis utilizar a ivermectina, ou numa situação de apelo popular. Isso ele não deixa claro aqui qual foi a razão, mas a gente percebe que é uma coisa não tão comum, né? Você vê tantos pacientes utilizando uma medicação que não era validada até então. Continuando aqui sobre os desfechos, aí ele descreve aqui no estudo toda a situação, né? Descreve como é que ele analisou a mortalidade e ele aproveitou isso aqui e fez uma análise de mortalidade nos pacientes com Covid. E nessa análise, a gente vai perceber que é basicamente o que a gente já sabe, né? São os mesmos grupos de riscos já previamente descritos na literatura. Então vamos lá olhar as tabelas do estudo agora. Geralmente um estudo traz a sua tabela 1, né? Que é a tabela que compara a população. Essa tabela é importante para a gente ver se essa população é de fato homogênea ou não, né? Então não adianta, por exemplo, eu ter mais idosos num grupo e mais jovens em outro. Isso não vai me adiantar. Então quando a gente observa aqui, a gente vê que tem uma certa homogeneidade, né? Por exemplo, os pacientes aqui com ivermectina e o paciente com tratamento usual lá do hospital, eles tinham uma faixa de idade parecida, sem diferença estatística, né? O P é maior do que 0,05. Eles tinham uma proporção homem e mulher parecida, a variação étnica era parecida, a questão do tabagismo também. A gente vai achar a diferença quando a gente vem para cá. O uso de hidroxicloroquina ou hidroxicloroquina com azitromicina. Num vídeo futuro, se vocês tiverem interesse, eu posso pegar todos os estudos a respeito dessas medicações aí que está chamando bastante atenção na mídia, né, até na mídia leiga, para a gente discutir aqui quais são os estudos. Mas o fato é que a gente percebe que aqui não tem homogeneidade, olha. O grupo que utilizou ivermectina, ele utilizou menos hidroxicloroquina ou azitromicina. Então eu já tenho um viés de confusão aqui. Eu já não consigo afirmar que o resultado que teve do estudo foi de modo isolado para a ivermectina. Será que foi a hidroxicloroquina que eles usaram menos que teve mais benefício? Não sei dizer. O estudo é incapaz de responder isso. Descendo aqui, nós temos daí, geralmente no estudo, a tabela 2. A tabela 2, ela vai avaliar daí a incidência de desfecho e ela chega naquele desfecho que o estudo mostrou. Que os pacientes que utilizaram ivermectina, eles morreram menos do que os pacientes que não utilizaram a ivermectina, né? Utilizaram o tratamento habitual lá do hospital deles. Quando a gente analisa aqui os fatores envolvidos em maior mortalidade, a gente reforça aquilo que a gente já via na literatura, né? Que idade, número de comorbidades, o índice de massa corpórea, o IMC, isso afeta a mortalidade por Covid. E a gente já sabia disso. Descendo aqui, ele faz uma análise daí de mortalidade com todos os outros fatores. A gente percebe outras coisas que a gente já sabia também, que, por exemplo, pacientes tabagistas, eles têm uma mortalidade maior, pacientes que têm um quadro mais grave, eles evoluem pior, pacientes com doenças cardíacas, eles evoluem pior. Então, a gente basicamente é um dado que a gente já sabia, né? E aqui, quando ele coloca daí numa análise multivariada, né, para tentar excluir aquele viés de confusão, ele chega aqui numa análise que a ivermectina teria lá o seu benefício nesses pacientes, né? Protegendo, no caso. Bom, vamos ler o que ele mesmo fala a respeito do estudo agora, então. Ele fala que, primeira coisa, ele não achou, né, a alteração em pacientes não graves, que a gente já viu até pelos critérios que foi incluído, né? Mas ele mesmo disse que o estudo não teria poder para mostrar uma diferença dessas nos pacientes não graves. Aí, ele coloca aqui as limitações do estudo. E ele fala justamente o que eu comentei anteriormente. O fato de ser um estudo retrospectivo, né? Então ele ter olhado daqui para trás e não ter feito olhando para frente, que é o que a gente costuma fazer nesse tipo de estudo, e que ele não consegue excluir a possibilidade de terem outros fatores confundindo ali no meio, apesar dele ter tentado fazer um ajuste. Ele ainda fala que eles encontraram lá aquela mortalidade, mas que eles não podem dizer com esse estudo, afirmar que de fato foi a droga que causou esse benefício no paciente. E ele fala ainda aqui que a maior parte dos pacientes receberam a hidroxicloroquina e que eles não teriam como determinar se essa medicação afetou ou não o benefício ou a mortalidade nos grupos, né? E ele termina aqui dizendo que mais estudos são necessários, estudos randomizados, antes de tirar uma conclusão maior a respeito disso. Então eu vi muita gente me mandando esse trabalho
E a gente vê que ele é um trabalho, como em toda a ciência, é um trabalho que levanta hipóteses. Ele é um trabalho que ele mostra que talvez aquilo que tenha lá no âmbito laboratorial possa ter um benefício. Mas ele está longe de ser um estudo que vá determinar isso, o uso da nossa prática no dia a dia. Primeiro, porque ele foi olhado da frente para trás e não de trás para frente, como a gente deveria ter feito, porque ele é um estudo observacional, né? Não teve aquela intervenção. Ele foi baseado no que os médicos lá prescreveram e também ele é um estudo que tem ali aqueles vieses de confusão, né? Os grupos não são bem homogêneos na sua comparação. Então, é um estudo interessante. Vale notar também que ele não está publicado ainda, então ele não passou por uma revisão ainda de nenhum periódico. Então, não é uma coisa que a gente possa utilizar isso aqui para embasar para a nossa prática do dia a dia, tá bom? Lembrem que em diversas situações da medicina acontece coisas parecidas como essa, né? A gente vai tendo estudos, eles vão sugerindo, só que para adotar isso de um ponto de vista populacional, a gente tem muita responsabilidade como médico. Então a gente precisa ter certeza que essa droga funciona, a gente precisa ter certeza qual é a dose que a gente deve utilizar e a gente precisa saber que ela não tem efeitos colaterais na dose necessária para o tratamento dessa condição que gere maiores complicações. Então, é um estudo interessante, mas longe de ser um estudo definidor de conduta. Certo, gente? Se vocês quiserem que eu analise aqui no canal outros estudos envolvendo aí a situação que a gente vive atualmente, a gente pode até fazer aqui uma timeline, pegando todos os estudos de cada uma das drogas que foram estudadas aí no coronavírus, tá certo? Se você gostou desse vídeo, compartilha aí com seus colegas, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você deseja para vídeos novos. Certo, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo.